Bom, olá, então a gente está aqui agora falando do episódio 3 da série Projetando com o MEF. No episódio anterior, no episódio 2, eu mostrei para vocês e comentei um fluxo de criação e validação de projetos. Então, quem não viu ainda, volta lá no episódio 2 e dá uma olhada que é bem interessante, eu falei mais detalhadamente. Qual que é a principal ideia de usar, né, um desenvolvimento de produto, validação de produtos usando um fluxograma desse tipo, né? Então, é a gente conseguir detectar, que até eu vou mostrar para vocês o fluxograma, só mostrar ele para vocês, usar esse fluxograma para desenvolvimento de produto, ele tem o objetivo de a gente conseguir detectar e resolver a maior parte dos problemas ainda na fase de projeto, certo? Onde é mais barato, onde é mais rápido para implementar novas soluções, certo? Então, se a gente fizer o desenvolvimento com base nesse tipo de solução, onde a gente tem aqui, ó, toda uma parte de CAD mais CAE, a parte de elementos finitos sendo usada para definições do nosso projeto, para começar a garantir para que não tenham falhas estruturais, usar medições para a gente conseguir certificar o nosso modelo, fazer, então, a integração de métodos experimentais e métodos analíticos, a gente consegue, então, ter uma assertividade muito maior e pegar a maior parte desses problemas, pessoal, ainda aqui na etapa de projeto virtual, dentro do computador. Essa é a grande vantagem da gente trabalhar com fluxograma dessa forma. E aí eu estou falando um pouco para vocês sobre isso porque com esse tipo de solução, esse gráfico que eu mostrei para vocês também, a gente consegue realmente trabalhar nessa curva vermelha aí, ó, que olhando para as três principais fases de um projeto, que é quando a gente está projetando ele, quando a gente faz os testes e protótipos físicos e quando a gente entra em produção. Sempre que eu deixo para começar a resolver os meus problemas de falhas mais para frente nessa linha da fase do projeto, do X, os custos aqui, ó, essas barras aqui, ó, elas estão representando para nós os custos em cada fase. Então, vocês podem ver que as barras elas vão aumentando ligeiramente e elas aumentam exponencialmente. Se eu precisar resolver um custo aqui, é muito mais barato que eu precisar resolver lá na produção ou lá no cliente. E é muito mais barato resolver no projeto do que resolver ainda quando eu já estou no campo e já tenho um protótipo físico. Então, além de ser mais barato, essa linha vermelha é a melhor linha que a gente pode trabalhar, que é quando a gente usa simulação, a gente consegue, em computador, aqui ainda na fase de projeto, resolver a maior parte de problemas na fase de projeto com custo baixo. Então, esse é só rapidamente recapitulando o que a gente viu na aula passada e embasando o porquê que a gente está falando sobre isso. Então, eu vou compartilhar agora aqui um vídeo para vocês, e aí esse vídeo eu vou falando um pouco mais sobre o fluxograma com base nessa aplicação real, tá? Porque é legal a gente, junto, vocês pegar a minha ideia, olhando o vídeo junto, eu posso passar novos insights. Quando vir alguma ideia, eu paro, vou pausar ali e vou falar com vocês um pouco mais, para que vocês possam entender as vantagens de usar a engenharia estrutural, de usar essas ferramentas, pessoal, no desenvolvimento dos produtos, e na validação dos projetos. Então, eu quero que vocês entendam que dá para fazer isso, não é uma coisa assim que a gente faz do dia para a noite, é um conhecimento bastante amplo, a área de validação de produtos, tanto a de simulação como a parte experimental de medições, que eu vou mostrar para vocês que a gente fez nesse produto, tudo isso são anos de estudo, mas se eu conseguir, você também consegue, né? E a gente está aí para se ajudar. E é um caso de sucesso, então, que eu queria mostrar, vocês vão até ouvir os feedbacks aqui do cliente, falando das principais vantagens que eles observaram ao usar esse fluxograma aí que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui agora o vídeo. A Jan, após alguns anos fabricando esse modelo de máquina, viu a necessidade de desenvolver uma máquina hidro. Para o desenvolvimento desse projeto, a Jan buscou a parceria com a Resistenge, que é uma empresa especializada no análise estrutural pelo processo de elementos finitos. Por se tratar de um projeto com alto valor agregado, máquina de alta tecnologia, na questão do chassi e estrutura da máquina, também há uma tolerância menor a qualquer tipo de falha. Então, nesse trabalho que a gente realizou junto com a Resistenge, foram focados em duas características principais: conferir uma maior confiabilidade para a máquina
evitando que ocorressem erros no campo. Assim, poderia ser testado antes da máquina chegar ao cliente. Em simulações, a gente elimina vários possíveis problemas antes de que eles possam acontecer. Além disso, a primeira parte que eu queria comentar algumas coisas. Então, vocês viram ali alguns comentários do próprio engenheiro que acompanhou isso aí, ele era o projetista da máquina, né? E aí eu gostaria de comentar aqui nessa primeira parte, que nesse projeto, então, ele foi esse fluxograma que eu mostrei para vocês, ele foi gabaritado, ele foi usado tanto os métodos experimentais quanto os métodos numéricos para fazer protótipos virtuais. Está aí na tela, né, a simulação virtual. Mas vocês viram anteriormente, ali um pouquinho antes do vídeo, que tinha uns gráficos de aceleração e medições ali. Então, esse equipamento a gente mediu num protótipo similar. Existia um equipamento deles que eles já trabalhavam na linha de produtos, que era um equipamento similar. Eles queriam criar um novo conceito de máquina. Então, como a máquina nova não existia, não tinha como medir nela. Então, a gente fez as medições iniciais para desenvolver critérios de projeto e os critérios de carregamento numa máquina similar, onde a gente instrumentou com acelerômetros. Depois de instrumentada a máquina, ela foi levada em várias condições críticas e condições que o cliente falou, essa condição aqui é uma condição crítica, a gente trabalhou em várias condições. Vocês podem ver aí durante o vídeo, prestem atenção, tem várias pistas que a gente fez de teste para pegar torções no chassi e tudo mais. E aí, depois que a gente fez essas medições e criou um critério de análise inicial, a gente foi para protótipos virtuais. E aí, na tela, então, ficou pausado um protótipo virtual, um deles, né? Onde a gente fazia torções, eu sou fascinado por elementos finitos por causa disso aí. A gente consegue ver as tensões, ver as deformações, ampliar e tomar decisões muito melhores para definir o conceito. Mais para frente, vocês vão ver que o cliente falou sobre isso, sobre a definição do conceito, que a gente usou, então, vários protótipos virtuais, foram feitas várias simulações para definir qual que era o melhor conceito a ser fabricado. Depois, então, que a gente chegou na melhor concepção de conceito e que a máquina foi aprovada virtualmente, aí ela passou a ser, então, produzida e levada para campo para fazer novos testes. E aí, sim, foi reinstrumentada de novo, agora não só com acelerômetros, mas também com string gauges para medir tensões em alguns pontos da máquina. Como a gente estava medindo agora na máquina real, que a gente já tinha simulado, a máquina que foi criada, a gente começou até a fazer correlações das coisas para conseguir certificar, que tem a etapa de certificação, né? Então, a gente conseguiu certificar que o modelo estava conseguindo ser representativo, faz ajustes necessários, e aí, então, o looping ali é mais virtual, e na prática não se precisa fazer muitos protótipos quando tu faz esses protótipos virtuais, você não precisa fazer muitos protótipos físicos. Neste caso, o cliente até relatou que eles faziam normalmente três protótipos físicos, e essas máquinas são caras, né? E eles conseguiram, com esse primeiro protótipo, já ter uma assertividade muito, muito grande, né? Então, esse é um primeiro comentário que eu queria fazer para vocês, e depois eu deixo para vocês tirem dúvidas aqui, podem comentar aqui no vídeo também, depois lá no YouTube. Mas vou continuar agora e depois eu faço mais alguns comentários. Os prazos para desenvolvimento dos projetos são curtos. E então, o outro tópico foi agilizar o desenvolvimento, aumentar a velocidade para obter o projeto final e poder lançar dentro do prazo especificado. Aí, nesse trabalho que a gente teve o maior ganho, porque ao invés de ter que construir a máquina mais de uma vez, corrigindo todo o conceito, a gente testou o conceito através da análise de elementos finitos em software, construindo já um protótipo muito próximo do modelo final que foi para campo. Bom, nesse projeto foi pensado, então, junto com essa parceria com a Resistenge, em se criar uma máquina com um chassi totalmente flexível, deixando a máquina com a flexibilidade incrível e as bases com uma estabilidade muito satisfatória. Então, na validação dos testes de campo, não tivemos nenhum problema nas partes analisadas estruturalmente aí pelo pessoal da Resistenge, dando uma confiabilidade ao nosso produto ainda maior, evitando esse tipo de quebra prematura ou quebra pós-venda. Então, a gente está bem seguro com a máquina.
Bom, daí o que a gente pode concluir só, né? Que, pegando das próprias palavras que o cliente que viveu isso na veia ali, né, participou junto e tomou decisões junto, eles viram uma grande velocidade no tempo de lançar o produto no mercado com mais confiabilidade, né? Essas são as grandes vantagens. Reduziu ali, então, o número de protótipos, né, que eu falei para vocês, o que é muito caro para fazer um protótipo dessas máquinas, muito demorado, né? Então, por isso que os prazos conseguiu se reduzir bastante. Então, o grande desafio que a gente tem e o grande ganho aí é gerar confiabilidade, e isso a gente conseguiu muito porque a gente foi até para campo medir, né? Muitas pessoas, elas têm conhecimento de elementos finitos, mas não sabem muito de onde gerar os dados. Eu queria trazer esse vídeo para vocês entenderem uma das possibilidades. Algumas vezes a gente consegue fazer cálculos analíticos para chegar no nosso critério de carregamento para as análises. Às vezes, quando é muito complexo, a gente tem que até ir para campo. E esse é um caso que a gente pegou o nosso equipamento que a gente tem de medição aqui para fazer instrumentações, a gente tem acelerômetros, string gauges, foi para campo, instrumentou a máquina, gerou essas informações para ir para análise e gerar um modelo com uma grande confiabilidade, né? Então, a gente conseguiu resolver, se não todos, quase todos, eles não me falaram nada de problema, tu viu que eles comentaram no vídeo, não tinha nenhum problema. Então, foi trabalhado com análise de escoamento, análise de fadiga, e isso aí tudo, então, consegue trazer a tomada de decisão. A gente detecta muitos problemas ali na fase de projeto, e não vai ver isso depois lá na prática quebrando, né? Então, traz uma confiabilidade muito grande, extraordinariamente grande, perto de quem não usa simulação para fazer a validação dos produtos, né? Então, isso é o que eu queria falar para vocês. E eu vou encerrar aqui já esse episódio, porque eu não quero me estender muito. Fica aqui os comentários para vocês falarem o que vocês acharam, tirar dúvidas, comentários. E espero que vocês continuem vindo aqui, olhando os próximos episódios, que a gente vai falar muito sobre essas áreas que eu acho que são extremamente importantes para a área de desenvolvimento de produto. Todas as empresas do ramo metal mecânico, entre outros setores que eu falei no episódio anterior também, precisam disso. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso, que é um assunto extremamente importante, né? Beleza? Até o próximo episódio.